Vamos agora falar do que é quantizar uma teoria, quantizar um modelo, quantizar a eletrodinâmica, por exemplo. Ora, estamos agora aqui falando da parte mais importante do ponto de vista formal, porque esse é um passo essencial. Como é que a gente quantiza a teoria? Ora, a gente utiliza regras. Essas regras são conhecidas como regras de quantização. Vamos começar pela regra mais simples possível. Eu quero lembrar que na teoria quântica a gente substitui grandezas como a coordenada x por um operador designado por x, com o chapéu, para lembrar que eu estou falando de um operador. A componente x do momento é substituída por um operador, ou é representada na teoria quântica por um operador, que representamos assim. E outras grandezas fazemos a mesma coisa. Y vai em y operador, z vai em z operador. Usualmente a gente representa assim. R vai em R, agora operador. E P é substituído por P operador. Ora, por que a gente está falando sobre as coordenadas e o momento, ou as componentes do momento? As componentes do vetor posição e as componentes do vetor momento. É porque a mecânica pode ser formulada utilizando R e P como sendo as variáveis básicas, fundamentais da teoria. São as variáveis dinâmicas da teoria. Portanto, as grandezas físicas dependem de R e P. Muito bem, então vamos agora à quantização. O que é quantizar uma teoria? É impor relações de comutação entre as variáveis dinâmicas, as variáveis importantes. Estamos aqui partindo do pressuposto que as variáveis dinâmicas são R e P. Ora, vamos então agora apresentar aqui as regras. Essas regras de quantização, elas sempre envolvem coordenadas e o que nós chamamos, vamos depois definir isso melhor, de momento canonicamente conjugado a essa variável ou a essa coordenada. Muito bem. Então, vamos começar com a regra de quantização, a mais simples possível. E ela é muito útil, é a base da mecânica quântica, pelo menos no estágio inicial, né? Se a gente entender esse conjunto de regras, né, já está ótimo. Depois a gente pode avançar.
Mas o que é uma regra de quantização é impor o seguinte, que o operador x, que representa a coordenada x na teoria quântica, e o operador px satisfazem a uma relação de comutação. Ou seja, o comutador de x com px é tal que ele é dado por I vezes H cortado. Aqui, eu quero chamar a atenção para duas coisas, né? A primeira é que essa relação de comutação, ela reflete o princípio da incerteza de Heisenberg, porque sabemos da interpretação que já foi explicada, que isso implica que existe uma restrição entre a incerteza na medida da coordenada x e da componente x do momento, que é maior ou da ordem de H cortado. Então, isto aqui, esta relação de comutação, ela reflete o princípio da incerteza de Heisenberg. A segunda coisa que é interessante é que se eu tomar H cortado igual a zero, então eu estou falando praticamente de x e px no sentido clássico. Esta é uma regra. Existe uma outra regra também imposta em relação à componente y, né? O operador que representa a componente y do vetor posição. Estou falando aqui de uma partícula apenas, tá? Y, P, Y é igual a IH cortado. Finalmente, Z, PZ é igual a IH cortado. Mas eu preciso de outras regras também. Então, além dessas três regras, nós impomos ainda outras 6 regras, né? Quais sejam Y, Px, o comutador de Y, e Px é igual a zero. O comutador de Z com Px também é igual a zero. O que significa isso? Eu posso medir Px com absoluta precisão ao mesmo tempo em que eu meço Y. Temos ainda mais um conjunto de regras análogas a esta. Por exemplo, o comutador de x com py é igual a zero e o comutador de z com py também é igual a zero. Finalmente, eu tenho uma regra envolvendo pz, ou seja, o comutador de x com pz é igual a zero e o comutador de y com pz é igual a zero. Ou seja, eu preciso encontrar operadores que representam a posição e o momento de tal maneira que estes operadores
obedeçam a essas regras. São regras, regras de quantização. E essas regras, elas sempre são formuladas em termos de coordenadas e de momentos canonicamente conjugados a estas coordenadas. Mas, no caso, isto não é muito relevante, porque a gente não vai trabalhar muito com o caso geral. Vamos considerar só R e P. É mais do que suficiente para a gente entender. Mas o fato é que é fundamental que a gente entenda as regras. O que significa regra? Estou aqui estipulando o seguinte: se você encontrar um operador para x e um operador para px que satisfaz isso aqui, então você tem aí uma teoria que está agora quantizada, seguindo essas regras. Claro que eu tenho que verificar para os demais operadores se eles satisfazem estas regras de quantização. Deixe-me só ir ao caso geral, né? Mas a gente não vai falar muito do caso geral, né? Porque no caso geral a coisa é bem mais complexa, né? No caso geral, nós impomos relações de comutação entre um operador que representa a coordenada QI, né? E agora nós impomos ou estipulamos uma regra que o momento canonicamente conjugado a esta variável é tal que estes operadores devem obedecer a esta regra. Isto para esses dois índices iguais. E se os índices forem diferentes, eu imponho apenas QI PJ. Se I for diferente de J, é igual a zero, onde PI, na teoria clássica, é o momento canonicamente conjugado a QI. O formalismo hamiltoniano, lagrangiano, ele define bem, é possível definir quem é PI, porque PI é igual a DL dQI ponto, dQI ponto. Portanto, no caso geral, nós impomos a regra, então, é a mesma. Quer seja a primeira quantização, a segunda, o que varia um pouco são as variáveis. É isto, né? São as variáveis. Na segunda quantização, a variável é uma variável de campo. Impomos relações de comutação entre o campo e o momento canonicamente conjugado ao campo. Não vamos entrar nesses detalhes. Mas o caso geral é este. Você impõe relações de comutação, essa é a regra de quantização, relações de comutação entre a variável dinâmica e o momento canonicamente conjugado a ela. Sem entender isso com muita clareza, vamos deixar então assim e vamos apenas dizer que estas são as regras de comutação. No entanto, a gente sabe que Px é o momento canonicamente conjugado a x, no formalismo lagrangiano, né? O fato é que existem regras, né, de quantização para o caso mais geral que você puder imaginar, né? Até mesmo no contexto da teoria de campos, né? Temos aqui, então, um conjunto de regras. É assim que a gente quantiza a teoria, é assim que a gente descobre
Quem é o operador x? Quem é o operador px? Por quê? A priori parece poder ser qualquer coisa. Não. Estes operadores são escolhidos de tal forma a que estas regras aqui sejam satisfeitas. Ponto final. É isto. Ou seja, ao associar x a um operador e px outro operador, né, você, em princípio, poderia pensar em um número muito grande de alternativas. No entanto, essas alternativas ficam restritas na medida em que você impõe essas regras aqui. Ou seja, px vai ser escolhido com o chapéu, o operador px, por exemplo, vai ser escolhido de tal maneira a obedecer essas regras. Regras de quantização. Só uma coisa a mais, né, que eu gostaria de mencionar, né, é que as grandezas físicas, né, dependem, por exemplo, de px ao quadrado, de py ao quadrado e assim por diante. Né? Então, às vezes, você tem interesse em, por exemplo, determinar, né, o comutador de x, por exemplo, com, digamos, px ao quadrado. Px ao quadrado. Como é que eu determino o comutador de x com px ao quadrado? A resposta é a seguinte: faça uso dessas regras, né, e você vai encontrar o comutador de x ao quadrado, enfim, com outros operadores e que representam grandezas físicas, né? Então, por exemplo, x px ao quadrado, eu escrevo de acordo com a definição, x, e aqui px no sentido de operador, ao quadrado, né? E aqui eu tenho menos px ao quadrado, operador, né, vezes x. E agora, o que significa isto aqui? Bom, agora o que eu preciso fazer é começar a usar essa regra aqui. Eu sei que x, px é igual a px vezes x. Aqui no sentido de operador, aqui também no sentido de operador, né? Mais IH cortado. Mais IH cortado. Muito bem, então, veja, eu tenho aqui uma regrinha, né? Ora, o que é isso aqui? Vamos escrever isso como sendo igual a x, né, vezes px, sim, né? E aqui eu tenho px de novo, né? menos px ao quadrado vezes x. Agora, eu vou usar essa regra para passar o px para cá. Então, utilizando isto, né, eu tenho que x, px, né, agora aqui, eu vou usar esta regra aqui e eu vou obter, portanto, px vezes x vezes px mais IH cortado mais IH cortado px, né? Porque eu tenho IH cortado px, substituir xpx por pxx, né? Mais IH cortado, substituir aqui. Então, esse é o primeiro passo.
É claro que ainda tenho menos px ao quadrado vezes x. Agora eu vou utilizar essa regra de novo. X, px, aqui de novo, né? X, px, eu vou substituir por px vezes x mais IH cortado vezes px. Mais I vezes H cortado apenas. Mais IH cortado. Substituo aqui. Ora, o que nós vamos encontrar então? Aqui eu vou ter agora px ao quadrado vezes x. Aqui eu tenho IH cortado px e agora aqui também eu tenho IH cortado px. Portanto, é 2 vezes IH cortado px. Px. Finalmente, menos px ao quadrado vezes x. O que eu tenho aqui, cancelei, portanto, a conclusão é que x, px, esse é apenas um exercíciozinho, é igual, e o que eu faço? Eu faço uso sempre daquelas relações de comutação. É igual a 2 vezes I vezes H cortado vezes px. É isto. É isto. Então, a partir destas regras, eu posso determinar outras relações de comutação que são importantes. Eu apenas dei aqui um exemplo, mas é sempre possível encontrar as demais relações de comutação, uma vez conhecidas as relações de comutação fundamentais, as relações de comutação básicas, né, da teoria. Por exemplo, fiz um exercíciozinho aqui, né, e verifico isto. Outra relação de comutação, mas essa é simples, né? Py ao quadrado é igual a zero. É igual a zero. Porque eles comutam de acordo com aquelas regras. E assim por diante, né? Ou seja, uma vez conhecidas as regras de quantização, eu posso determinar os comutadores, que é importante. Porque daqui a gente percebe que eu não posso determinar com absoluta precisão a componente x do vetor posição e px ao quadrado, o momento, a componente do momento ao quadrado. De fato, o comutador é dado por esta expressão, dentro do contexto da teoria quântica. Portanto, é importante entender o passo fundamental para se quantizar uma teoria. É verificar se os operadores e encontrar operadores que satisfaçam a essas regras, a essas relações de comutação. De onde vêm essas relações de comutação? Basicamente do princípio da incerteza de Heisenberg. De forma que esse é o passo crucial, é o mais importante para se entender o que é quantizar uma teoria. É, em resumo, associar grandezas físicas da mecânica clássica a operadores na teoria quântica, onde estes operadores não são quaisquer. Eles devem obedecer a um conjunto de regras. E é isso que nós vamos logo em seguida fazer. Ou seja, vamos representar x por x, px por px, utilizando pelo menos duas alternativas, porque temos mais do que uma alternativa para fazer isto. Então, vamos ao próximo passo.